Vamos abrir nossas Bíblias hoje à noite para o livro de Efésios, capítulo 6. Efésios, capítulo 6. Dá para ver que a chuva atrapalhou muitas pessoas essa noite. Olha também para a irmã Peg, ela não veio hoje, ela não tá bem. Ou pode dizer que ela é bem mal, não sei qual é melhor, mas ela não está podendo vir hoje à noite no culto. Efésios capítulo 6. Estamos falando esse mês, ou esse ano, sobre discipulado. Discípulos fazendo discípulos. Essa é a parte mais difícil de um crente, um cristão, é de se tornar um discípulo. Porque um discípulo é muito mais do que só alguém que aprende. Alguém que está aprendendo e colocando em prática. Fazendo aquilo que está aprendendo. E além disso, nós somos obrigados pelo Jesus para não somente ser discípulos, mas para discipular outros. Então essa atividade espiritual é a parte da nossa vida mais difícil. Jesus gastou 3 anos e meio com um grupo de 12 homens para ensinar eles primeiramente como ser discípulos e depois como discipular. Ele não gastou tempo viajando ao mundo que ele criou para ver tudo, para falar com todo mundo, para salvar o mundo que para ele seria fácil. Ele gastou o maior tempo com 12 homens, ensinando eles como ser discípulos e como discipular. Essa parte da nossa vida não vai ser fácil, não vai ser natural, não vai ser automático, nós vamos ter que trabalhar, nós vamos ter que nos dedicar e ao processo vai ter muitas coisas que Satanás vai colocar no nosso caminho para nos derrubar. E muitos inimigos que vêm de dentro de nós, que nós temos que expulsar, que nós temos que espiritualmente matar em nossas vidas, para não causar problemas para esse ministério tão perfeito que Deus nos deu a cumprir enquanto estamos aqui na terra. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta para a igreja em Éfeso, ele usa em outros lugares, muitas vezes, a comparação de uma vida cristã, um discípulo e um discipulador como soldado. Até nós cantamos a música para as crianças, Soldado de Jesus. É uma coisa muito simples para entender, mas é muito profundo. Porque quando nós somos soldados, nós temos um líder. E nós não podemos decidir o que nós vamos fazer, que arma que nós vamos usar, que roupa nós vamos usar, aonde nós vamos lutar, como nós vamos lutar e quando nós vamos parar. É tudo determinado por causa da luta, por causa da batalha, por nossos líderes. E nós, um soldado, ele vai treinar, ele vai se preparar. E logo essa pessoa vai andando junto com outros soldados e um vai ajudar o outro. Um vão ensinar o outro. O soldado que é um soldado por muitos anos, normalmente eles colocam eles do lado de um mais novo para ele ensinar um soldado novo ser um soldado correto. Isso tem muito a ver com a nossa vida de discipulado. Nós vamos andar juntos, nós vamos batalhar juntos, nós estamos aprendendo juntos. Mas aqueles que estão mais tempo, aprenderam mais coisas, colocam em prática por mais anos, estão junto aos que estão novos para ensinar, falar, mas também para mostrar e demonstrar como vive essa vida cristã. Um soldado também, ele não está batalhando para simplesmente a sua própria causa. Ele é um cidadão de um país que está lutando contra os inimigos. O que ele faz vai ter uma grande consequência na sua própria vida, sim.
mas ele está lutando, batalhando, se esforçando para um causa muito maior do que a sua própria vida. Até ele vai entregar à morte, talvez, a sua própria vida para a causa maior. Isso também é o que nós temos que ver na nossa vida em Cristo. Nós estamos aqui para um causa muito maior do que a nossa própria vida. Estamos aqui para a vida dos outros. Estamos aqui para as futuras gerações ter a palavra pura de Deus, ter igrejas puras que vão continuar ensinando corretamente a palavra de Deus até a volta de Cristo. É muito maior do que os meus desejos, os meus sonhos, os meus sofrimentos. Nós temos que ver a nossa vida como soldado, como discípulo e discipulador, lutando, batalhando, preparando a minha vida para ajudar os outros, para ganhar essas batalhas. Para mim, para os outros, para a minha família e para o futuro desse mundo. Quando Paulo escreveu essa carta para a igreja em Éfeso, se você quer abrir só no primeiro capítulo, eu não vou ler esse livro inteiro, seria bom vocês estudar essa semana em casa, mas só lendo os subtítulos aqui, para ter um entendimento melhor do conteúdo dessa carta. A maioria das vezes, um culto domingo à noite, até o da escola dominical, nós pegamos um trecho, uma porção da palavra de Deus e tentamos expor o entendimento, sem todo mundo saber o resto da história. Então, é bom saber o contexto, não somente o texto. Efésios capítulo 1, eu estou lendo da minha Bíblia só os subtítulos. Ele fala sobre as bênçãos espirituais que nós temos em Cristo. Ele fala sobre a ação de graça e oração. Capítulo 2, ele fala sobre a nova vida que temos em Cristo. Depois, em capítulo 2, ele fala sobre a nova humanidade em Cristo. Capítulo 3, ele explica como ele é um apóstolo mandado para pregar para os gentios. Ele fala também oração pelos santos. Capítulo 4, ele fala agora o procedimento de filhos de Deus. Essa parte é importante para nós. Ele fala as coisas teológicas, ele fala a posição, ele fala sobre salvação, ele fala sobre o ministério dele, e ele começa agora a falar sobre o procedimento. Nós agora que estamos andando na luz, como podemos andar na luz? Nós vemos aqui que hoje esses relâmpagos que estavam descendo perto da igreja queimou as nossas lâmpadas. Então, vocês que entraram depois estão entrando nas trevas. Todos nós andamos nas trevas e é mais difícil ver. Mas a Bíblia nos diz que nós andamos na luz, como está aqui dentro, é fácil ver. Nós não temos que adivinhar se eu vou pisar uma coisa, se vou cair, porque estamos andando na luz. Podemos ter plena certeza da nossa vida, do caminho de Cristo para nós. Não é uma coisa que nós temos que descobrir, não é uma coisa que nós temos que experimentar para ver se está... Não, nós andamos na luz. Está tudo aberto para nós. Ele já mostrou o caminho para nós. Não é difícil, mas quando nós começamos a andar nessa luz, nós entramos no campo de batalha. Nós entramos nesse mundo de trevas. E aí vai começar a luta para nossas vidas, para a vida da sua família, para a vida dos outros membros da igreja com quem você vai querer ensinar, discipular, e para as futuras gerações desse mundo. Capítulo 5, então ele começa a falar, capítulo 4, agora ele está explicando como um crente, como um filho de Deus vive nesse mundo, em todos os relacionamentos. Ele fala de vida em comunidade, muito importante, como você vai agir e reagir fora dessas paredes. Ele fala sobre os deveres conjugais, como você vai reagir e agir dentro da sua própria casa, com a sua esposa, com seu marido. Capítulo 6, ele fala sobre os deveres de pais e filhos, da família, como você vai ensinar, vai corrigir, vai disciplinar, vai liderar os seus filhos. E depois ele fala sobre os deveres de escravos e senhores, como trata um ao outro, onde você trabalha. Então essa parte, começando no capítulo 4, o Paulo está disciplinando, está discipulando os membros dessa igreja, como andar, como viver nessa vida nova que nós temos em Cristo. E isso é exatamente o que nós devemos fazer esse ano, um por um, até todos os nossos membros estão conhecendo bem esse caminho que Cristo abriu
para nós. Não é somente um caminho que vai diretamente para o céu. É um caminho longo aqui nessa terra, mas é um caminho glorioso. É um caminho que às vezes difícil, porque vai ter cheio de batalhas, cheio de lutas. Mas ele explica aqui como nós temos tudo em nossa vida para não somente ganhar a vitória, mas para permanecer firme em tudo, em toda parte da nossa vida. Onde nós chegamos hoje, para nos relembrar. Eu sei que a maioria aqui já conhece bem essa leitura da Bíblia, mas eu quero que nós entendamos e mais hoje para pôr em prática em nossas vidas. Efésios capítulo 6, começando no versículo 10. Vamos ler como nosso texto, capítulo 6, versículo 10 até 18. E uma coisa que eu quero dizer antes que nós lemos. Eu tenho dúvidas na minha mente a respeito da vida dos filhos de Deus. Não é tudo que eu sei, eu não tenho solução de tudo que acontece. Alguns estão bem, outros sofrem, alguns nunca passam por dificuldades, outros nunca saem das dificuldades. Tribulações, prosperidade, saúde, doença, pobreza, vida, morte. Realmente é difícil. É difícil entender tudo isso. Mas uma coisa que eu sei, que cada filho de Deus, seja jovem ou velho, rico, pobre, sã, doente, todos, é o desejo de Deus que todos nós nos entregamos as nossas vidas para ser servos, primeiramente, discípulos, discipuladores e soldados para Ele. Essa é o desejo de Deus. E nós nunca podemos deixar Satanás ganhar uma vitória em nossa vida. Isso é o desejo de Deus para todos nós. Essa batalha, como nós vamos ver, é uma batalha espiritual. Nós não temos que sair para outros lugares do mundo para batalhar. Nós não temos que ser 100% de saúde. Nós não temos que saber todas as coisas. Nós temos que ser preparados e prontos para nos entregar como servos. Um servo é alguém que somente obedece aos mestres. Ou alguém que reconhece Jesus como Senhor. Reconhece Jesus como Adonai da sua vida. Ele é um servo. Mas Jesus falou para os seus apóstolos: vocês são mais do que meus servos. Vocês são meus amigos. Um amigo gasta de passar tempo. Gasta de estar do lado do seu amigo. Jesus ensinou esses amigos para ensinar os outros, para ser discípulos. Um discípulo é mais que um servo. E depois um discípulo que vai entrar na batalha, no mundo dos outros, na vida dos outros, para transformar, para mostrar como Deus pode transformar suas vidas, aí ele se torna um soldado por Cristo, que vai ter batalha, vai ter que lutar. E assim ele explica bem simples para todos nós, que nós não vamos ganhar vitória, que nós não vamos permanecer firmes, que nós vamos cair, nós vamos sofrer, nós vamos afastar, nós vamos desistir, se nós não nos preparamos e colocamos a armadura que Deus fez e deixou tudo pronto para nós colocar. E essa é a parte, hoje à noite. Capítulo 6, começando no versículo 10. Finalmente, depois que ele falou tudo isso, finalmente, fortalecem-se no Senhor, no seu Adonai, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com
a prontidão do Evangelho de paz. Além disso, usam o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18 diz que muitas vezes essa última parte nós deixamos: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseveram na oração por todos os santos. Nossa vida não é somente para nós, não é somente sobre nós. Nós não fomos salvos para separar do mundo e estar sozinho, esperar o dia da redenção. A razão de nossa salvação era para fazer boas obras, para mostrar a obra de Deus para todos os moradores dessa terra. E através das nossas boas obras, vai chamar a atenção dos outros e eles podem ver. Na caneta do pastor, Jesus falou que apenas a união da nossa igreja vai mostrar a glória, a honra e a glória de Deus. Então nós podemos fazer coisas simples, nós podemos fazer coisas ordinárias na nossa vida, que se tornam extraordinários para as pessoas que não têm essas coisas nas suas próprias vidas. Estão procurando nesse mundo ter paz, ter amor entre as pessoas, ter honestidade, ter comunhão. Essa que o mundo está procurando para achar. E nós achamos. E Deus colocou tudo assim. Quando nós acordamos, todo mundo, alguém ainda, a sua mãe ainda coloca a sua roupa para você vestir aquele dia? Alguém? Talvez a sua esposa? Deus faz isso para nós. Não é bom? Eu não lembro, mas eu acho que a minha mãe deve, eu vou ligar para ela quando eu chegar em casa para ver se ela fez isso para mim. Você acorda de manhã e não tem que tomar nenhuma decisão, toda a sua roupa está lá para você vestir aquele dia. A gente faz isso na escola, nós temos uniformes para todo mundo, né? Quase a mesma coisa. Deus faz isso para nós. Deus já colocou para nós essa armadura. Ele diz, todo dia, não uma vez, todo dia você tem que vestir, revestir, tem que colocar essa armadura para a sua proteção, para proteger a pessoa do seu lado, porque se um soldado cai do seu lado, quem vai levantar você? Se ele não está protegido, se ele não está preparado, e ele vai cair, e você tem que abaixar para ajudar ele, você é uma posição muito mal agora para um inimigo te atacar. Então todos nós temos que ser prontos, preparados, prontos para essa batalha. E a única maneira que nós podemos todo dia enfrentar a batalha é quando nós colocamos essa armadura de Deus, tá? No começo do seu texto ele fala por quê. Versículo 10. Finalmente fortalecem-se no Senhor, no seu forte poder. Não é nosso poder, não é nossa força. Nós somos fracos, Deus conhece da maneira que Ele nos criou. Eu sou fraco, mas em Cristo eu sou forte. Por isso eu tenho que andar nele, tenho que colocar minha fé, tenho que colocar minha vida nele, porque nele eu estou forte. Vistam toda a armadura de Deus, não é uma parte. Toda a armadura de Deus. Por quê? Para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo, essa palavra cilada, vocês que conhecem a sua língua muito melhor que eu não entendi cilada, mas é métodos de enganar, métodos de derrubar. Satanás, na mente dele está cheia dessas ciladas. Ele tem milhares de maneiras diferentes para causar você cair, para derrotar, para ganhar vitória nas suas vidas. Ele te conhece, Ele observa, Ele tem os seus anjos que nós vamos ver. Ele tem um exército maligno que procura saber todas as coisas sobre a sua vida, todas as suas fraquezas. Ele vai desenvolver ciladas, métodos, só para te derrubar, para destruir a sua vida diante de Deus. Esse é o alvo dele. Ele está aqui só para fazer isso, só para destruir as obras de Deus
Ele fez isso no começo com a própria criação, Ele está continuando fazendo isso com toda a criação nova em Deus. Ele só quer destruir a criação de Deus. E nós somos salvos, nós somos uma criatura nova de Deus. E Ele procura qualquer fraqueza sua, qualquer vez que você se não coloca essa armadura de Deus, você está fraca diante de Satanás. Ele vai te derrubar. Então nós temos que vestir para nós ficarmos firmes. Ontem, no Encontro dos Homens, eu passei um estudo sobre um assunto que a maioria das vezes não dá para falar muito nas igrejas publicamente, mas o assunto era pornografia. E é incrível como a pornografia está tomando conta do nosso mundo. Ele falou que anos atrás, antes da internet, você tinha que publicamente entrar numa loja, entrar num local onde todo mundo sabe que esse é o lugar mau. E você tinha que publicamente entrar e comprar esses produtos, e somente pelo fato que era público, muitas pessoas não entraram e não compraram, por vergonha. Mas agora é outra coisa. Por causa da internet, entra em qualquer lugar, qualquer sala, qualquer quarto, qualquer telefone celular. E está entrando. Ele falou que somente aqui no Brasil, 300 milhões de e-mails diariamente estão cruzando assim com conteúdo pornográfico. 300 sites aqui no Brasil por dia estão se abrindo. 20% dos crentes são viciados. De todas as pessoas viciadas, e bilhões e bilhões e bilhões de dólares por ano são gastos. De todos os milhões de pessoas, se não bilhões de pessoas viciadas, isso não é um assunto só para os homens, 25%, 1 em cada 4 é mulher. Essa é uma de muitas maneiras que Satanás tem para derrubar, para derrotar as nossas vidas. Por isso, todos os dias, se nós colocamos a armadura de Deus, nós não vamos cair nessa tentação. Impossível cair na tentação de pornografia, de qualquer outra coisa, quando nós estamos bem armados, quando nós estamos usando a armadura de Deus. A única razão que você cai nas tentações e seja derrubado é porque não simplesmente colocou a roupa que Deus preparou para você colocar. E qualquer pessoa pode fazer isso. Qualquer pessoa pode fazer isso. E nós não colocamos porque nós não queremos colocar. E nós caímos no pecado porque nós decidimos cair no pecado. Porque nós não colocamos a nossa armadura que Deus preparou para nós. Versículo 12 diz: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu não vou tentar explicar tudo isso, não sei. Mas eu sei que Satanás tem um exército bem formado. E quando nós lutamos, a nossa vida espiritual não é contra uns aos outros. Muitas vezes uma outra cilada de Satanás é para colocar você contra outro irmão, contra outra irmã. E isso é o problema. Isso não é o problema. Isso é você caindo nesse método de Satanás. O problema é espiritual. Tanto para mim e para você, se nós estamos batalhando uma a outra. Se você está brigando na rua, brigando com as pessoas, brigando no seu serviço, brigando com seres humanos, isso não é batalha. Essa é outra maneira que Satanás usa para nos derrubar, para destruir nosso testemunho, para destruir as nossas igrejas. Nossa luta é contra ele. E quando nós estamos batalhando como pessoa, contra pessoas, nós temos que ficar atrás de, então, eu estou errado. Talvez eu tenha todo o direito de lutar, de brigar pelo meu direito, mas isso está errado. Eu não estou usando a armadura de Deus, porque eu estou batalhando contra as pessoas com quem Cristo me colocou aqui para salvar, para amar.
Eu estou destruindo qualquer oportunidade no futuro que eu vou ter para falar sobre o amor de Cristo para essa pessoa. Então eu estou errado. Não faz mal o que aconteceu, o que falou, o que foi feito. Eu sou errado quando eu começo de brigar, de lutar contra o ser humano. Porque a minha luta, a sua luta, é contra os inimigos de Deus. O exército de Satanás existe e é real. E eles observam todas essas coisas. E tem muitos desses métodos para nos derrubar. Versículo 13 diz: por isso, gente, vistam mais uma vez, toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Nós temos muito para fazer e nós temos que permanecer firme, permanecer em pé. Essa palavra inabalável é simplesmente em pé. Nós temos que permanecer em pé. Não seja derrubado por um desses métodos de Satanás. Como nós vamos fazer isso? Vestir a armadura de Deus. Cadê essa armadura de Deus? É lá na nossa cama. Todo dia que nós acordamos, vamos tomar banho, vai voltar para a cama e está lá. Deus coloca todos os dias, bem limpinho. E nós só temos que vestir. Só isso. E quando nós fazemos isso, Ele promete que agora está saindo no meu poder, na minha força. E a promessa é que você vai ter poder de resistir, de não cair. E depois que você faz tudo, a sua vida toda, você vai ficar em pé. Quando eu era criança, poucos anos atrás, nós brincamos uma coisa, chama o Rei da Montanha. Tem essa aqui, Rei da Montanha. Rei da Montanha é você está num campo de grama, melhor, pode fazer na areia também, na praia. Você tem os seus amigos, pode ser 3, 4, 10, até 20, 30, não faz mal o número, não pode ser porque não tem graça. Você chama Rei da Montanha, e todo mundo entra e começa a lutar, tentar derrubar uma a outra, e todo mundo lutando contra todo mundo, e a outra pessoa que está em pé, ganha. Rei da Montanha. Isso é o que a nossa vida cristã é. Essa luta que está falando aqui, não é uma luta, não é uma batalha moderna, entre agora a Rússia pode mandar aviões que não tem ninguém dentro, os drones, e passa em cima de si e deixa cair as bombas e matar milhares de pessoas. Essa é uma guerra moderna, que a pessoa lá de uma sala, no computador, está lutando contra um inimigo que ele nem pode ver. Essa luta é luta livre, como os gregos romanos fizeram pelo esporte. Combate mão a mão, que fala. Você vai ver nos olhos, você vai tocando, você vai sendo jogado no chão ou jogar outro no chão. Esse é o tipo de batalha que o Paulo está falando. Nós temos que nos preparar por isso, porque Satanás quer nos agarrar e jogar no chão, e pisar em cima de nós, e nos matar, nos destruir. Esse é o jogo de Satanás, e nós temos que ser bem preparados todos os dias, para não ser destruídos. Por isso, vistam toda a armadura, para que possam resistir no dia mau. Tem alguns dias piores que os outros, mas o dia pior na sua vida, quando tudo parece que está caindo ao seu redor, se você está vestido com a armadura de Deus, você vai resistir, você vai ser o rei da sua montanha, você vai ficar em pé. 14. Assim, mantenha-se firme, só assim, com a armadura de Deus, assim mantenha-se firme. Agora ele começa a explicar essa armadura. Eu quero não gastar muito tempo, mas eu quero que note que tudo que nós temos são coisas que nós podemos colocar em nossa vida em qualquer momento, em todos os momentos. Não são coisas que eu tenho que estudar 3, 4 anos para obter. Não são treinamentos que eu tenho que passar antes.
As coisas que, uma vez que nós nos tornamos uma nova criatura, Deus sabia que Satanás ia começar os ataques. Então Ele já prepara essa roupa, essa armadura para nos proteger todos os momentos das nossas vidas. Ele começa a explicar essa armadura. Cingindo-se com o cinto da verdade. Primeira coisa, verdade. O cinto que segura tudo, que não deixa nada cair. O cinto que te dá segurança. O que chama no seu carro, quando você coloca o cinto de segurança. Dá essa segurança. O que dá essa segurança na sua vida cristã? É a verdade. Sabendo que nós estamos aprendendo a verdade. A Bíblia diz, tua palavra, santifica eles com a tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Como nós podemos sentir seguro em nosso caminho, em nossa batalha, em nosso dia a dia para Deus, sabendo que a minha vida é uma vida verdadeira. Eu não estou mentindo, eu não estou tentando de manipular pessoas com palavras, eu estou simplesmente falando o que a Bíblia diz, vivendo o que a Bíblia diz, colocando em prática, ensinando o que a Bíblia ensina, e deixa as outras coisas para outras pessoas. Eu quero a verdade na minha vida. Eu não quero viver na mentira. Eu não quero passar tempo com pessoas que mentem. Eu não quero viver em negócios que não são verdadeiros. Eu quero viver com a segurança no cinto da verdade. Isso é uma decisão que todos nós podemos fazer. Todos nós. Ninguém pode fazer você fazer. É nós que temos que colocar. Nós temos que colocar cinto de segurança, que biblicamente é a verdade. Segunda coisa, vestindo a couraça da justiça. A verdade e justiça. Os dois têm que ir junto. Não pode ter justiça sem a verdade. Mas com a verdade, agora você pode agir justamente. Você pode ver uma situação e julgar o que eu preciso fazer e ser justo. Você pode tratar as pessoas justos. Você pode ensinar a justiça para os outros. Mas enquanto não há verdade, não pode ter justiça. Um juiz pode julgar para essa pessoa contra outra pessoa, mas se ele recebeu a informação errada, se não tem a verdade, ele pode tentar ser justo, mas a sentença que ele proclamou é injusta. Por quê? Porque ele não teve a verdade. Nós temos a verdade. Uma vez que nós colocamos o cinto da verdade em nossa vida, esse cinto de segurança, de verdade, começa de controlar os nossos pensamentos. Todas essas coisas, a maneira que nós tratamos as pessoas, é justo. Nós temos a retidão, uma vida reta na justiça de Deus. Nunca vai ter o perigo de se tornar um hipócrita. Nunca. Porque eu tenho verdade, agora eu passo a viver a verdade. A terceira parte dessa armadura. E tendo os pés calçados para a prontidão do Evangelho da paz. O Evangelho. Uma vez que eu tenho essa segurança que eu conheço a verdade, eu começo de tratar as pessoas, de viver uma vida reta, eu posso agora passar a mensagem divina. Eu posso passar a mensagem, as boas novas, que vai transformar eternamente a vida das outras pessoas. Eu não posso fazer isso se eu não tenho a verdade. Eu não posso mentir. Tem uma ideia sobre salvação que está completamente errada. Porque tem pessoas que falam sobre salvação sem a verdade da Bíblia. Eles inventaram seu próprio evangelho. Isso não é uma coisa nova. Na época de Paulo já estava acontecendo. Se nós temos a verdade, se nós vivemos a vida justa, eu posso agora pregar. Eu posso
colocar esse evangelho nos meus pés, significando que eu tenho que levar. As pessoas não vão chegar para mim para saber, eu tenho que levar, eu tenho que ser pronto, eu tenho que ser preparado para levar a palavra de Deus, o evangelho, as boas novas sobre a libertação do seu pecado, as boas novas sobre a morte, sepultamento e a ressurreição de Cristo. Isso é o evangelho. E o apóstolo Paulo falou em Romanos capítulo 1, versículo 16, que esse evangelho, eu não tenho vergonha, porque é o poder de salvação para todos que crêem. E isso faz parte da nossa vida. Essa faz parte da armadura. Se nós não estamos evangelizando, se nós não estamos falando dessas boas novas, nós não colocamos ainda a armadura de Deus. Tá? Não colocamos. E a Bíblia diz, para resistir o diabo, coloca o quê? Toda parte em menos um? Não, toda a armadura. Essa faz parte da proteção divina em nossas vidas. Eu não sei exatamente como funciona. Eu não sei se uma pessoa que coloca toda outra parte de armadura, mas não tem os seus pés calçados com o evangelho, que nunca evangeliza ninguém, que essa pessoa, biblicamente, não vai poder resistir o diabo. Não sei porquê, mas é aí que funciona. Então nós temos que calçar, nós temos que levar o evangelho para as outras pessoas. Essa faz parte, isso não é opcional. Isso faz parte da armadura de Deus. Depois ele continua, versículo 16, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Eu tentei abaixar um vídeo, um clipe hoje, mas não deu tempo, eu pensei tarde demais, dessas cenas de batalha, na época de Roma e tal, e tem o filme Gladiador, é Gladiador que fala, e no começo de uma batalha, eles estão pegando as setas, as flechas com fogo, e estão atirando, e é muito gráfico, né? Mas mostra como Satanás faz. As tentações queima por dentro. Ele é muito astuto, ele sabe, como eu falei, as suas fraquezas. Ele usa essas setas inflamadas para querer fazer você fazer. Tem muitos pecados imorais, cheios de paixão, que leva para imoralidade, até leva para matar um ao outro, por causa dessa pessoa se queimando. Então, todas são armadilhas, todos são setas inflamadas, Satanás. E como nós podemos lutar contra isso? Naquele clipe mostra que todos os soldados esperando, pega o escudo e coloca assim, e todas as flechas entram e logo apaga. Isso é perfeitamente que Paulo está falando sobre aquele tipo de armadura, aquele tipo de batalha naquela época. Isso acontece quando nós usamos nossa fé. Satanás não pode usar nada para me atingir. Ele pode falar mentira, ele pode usar pessoas contra mim, ele pode destruir o meu mundo ao meu redor, mas isso não vai me derrubar. Por quê? Porque eu tenho fé em Cristo, que eu vou permanecer firme nele. E se o mundo vai me destruir fisicamente, eu tenho vida eterna esperando. Então eu não tenho nada, não tenho razão para ser derrubado, para entregar, para levantar as mãos e entregar minha vida para o inimigo. Não tem nada que ele possa fazer para mim que vai ser maior e mais forte do que o que Cristo já está fazendo na minha vida. Eu tenho fé. Vocês têm fé. Nesses momentos que parece que alguma coisa tão mal está acontecendo na sua vida, que não vale a pena mais tentar ser crente, levanta o escudo da fé e se protege contra essas setas inflamadas, que eles vão te atingindo todos os dias. Mas Deus nos dá a proteção, faz parte da armadura de Deus. Leve isso contigo todos os dias, senão vai cair, vai ser destruído na sua vida. Aqueles flechas vão entrando e vão te queimando. Temos que ter certeza da nossa salvação, temos que proteger a nossa salvação. A Bíblia diz que nós estamos sendo salvos
Nós cremos todos os dias em Cristo como nosso Salvador. Nós temos que pôr essa segurança na nossa cabeça. Não deixe a sua cabeça pensar em outras coisas. Não deixe a sua mente fantasiar, pensar, viajar, aceitar coisas erradas. Sempre coloca capacete da salvação, para sempre lembrar que eu estou aqui, salvo, pessoa de Deus. Eu vou pensar somente nas coisas de Deus. Eu vou ter a mesma mente que Jesus teve, e eu vou guardar. Tem um livro escrito muitos anos atrás, que ainda é muito importante. Diz que a batalha do crente está na mente. Satanás vai atacando a nossa mente. É contra a lei sair no moto sem capacete. Deve ser contra a lei para crente sair da sua casa sem a capacete de Cristo. Porque Satanás vai atingindo dentro da nossa cabeça, infiltrando coisas, influenciando na maneira que nós pensamos. E se nós deixamos a segurança para proteger a nossa cabeça, a nossa mente em casa, nós vamos errar, nós vamos cair, nós vamos começar pensando erradamente. Vamos sempre levar. Eu vejo as pessoas que vêm na igreja com capacete, entram na igreja com capacete, falam, isso que devemos fazer, mas eles tiram, não sei, pode deixar. Temos que deixar, temos que usar diariamente, temos que sempre lembrar quem eu sou. Eu sou pessoa salva pela graça de Deus. Sozinho eu sou fraco, sozinho a minha mente vai pensando em mil coisas erradas. Por isso eu vou guardar os meus pensamentos, eu vou guardar a minha cabeça, eu vou usar esse capacete da salvação, e sempre para me lembrar, eu pertenço ao Cristo que morreu na cruz para me salvar, e por isso eu não tenho o direito de pensar em outras coisas erradas. Ele continua, mesmo versículo, usem a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Em Hebreus fala que a palavra de Deus é uma espada dos dois lados, bem afinada, que pode cortar em qualquer direção. A batalha para nós não é para matar ninguém, não é para usar a palavra de Deus para destruir a vida de ninguém. A palavra de Deus, a espada, é para operar na vida dos outros, para tirar a doença, para tirar o câncer que está matando a pessoa espiritualmente. A palavra de Deus, uma espada, pode ser usada para matar as pessoas na guerra, ou na mão de um médico, um cirurgião, para salvar as vidas. A palavra de Deus nas mãos das pessoas que não sabem usar corretamente, pelas cruzadas e outras coisas no passado, mataram milhares e milhares de pessoas, usando a espada para matar. Mas nas mãos dos crentes verdadeiros, dos discipuladores, que estão entrando na sua vida para corrigir, para tirar o que está errado, para salvar a sua vida, essa espada se torna um instrumento de salvar vidas. É isso que nós usamos para hoje. Nós temos que conhecer, nós temos que entender, nós temos que usar em todas as situações da nossa vida a palavra de Deus. Ele termina com oração. Oração é uma arma que Satanás não pode ter influência. Satanás não pode ler, entender a sua mente. Ele não conhece as comunicações que você faz no seu espírito para seu Deus. Não pode saber. Você sabe que em todas as batalhas, uma arma grande do inimigo é para interceptar as mensagens dos líderes para os soldados. Se eles podem descobrir o que o líder está falando para o soldado, ele tem um poder sobre a situação. Em todas as guerras, os militares, os exércitos fazem códigos, né, para o inimigo não entender. Na primeira e segunda guerra dos Estados Unidos, ou uma das guerras, não lembro agora, sabe que eles usaram a linguagem dos índios nativos, que tinha uma linguagem que ninguém no mundo sabia, só os índios. E eles que falavam sobre os telefones
os rádios para um lado e para o outro, usando a linguagem deles. E ninguém no outro mundo não sabia nada que está falando. É um código para o inimigo não saber o que você está dizendo, o que você está precisando do seu líder. Por isso a Bíblia diz aqui, orem também, versículo 18, orem no Espírito, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Quando você ora para seu Deus em silêncio, é o seu espírito comunicando com Deus. O Satanás não sabe, ele não ouve, ele não sabe quando você está orando sobre as suas fraquezas. Ele não pode aproveitar as suas fraquezas, porque ele não pode saber, ele não pode quebrar esse código entre você e Deus. Ora no seu espírito, todos os momentos, para todas as ocasiões, para todas as súplicas, tudo que você precisa, todas as suas fraquezas, tudo que você precisa, Deus fazer uma diferença na sua vida, te fortalecer. Ora nessas coisas em silêncio, no seu espírito, com Deus. Não é uma coisa misteriosa, não é uma linguagem especial que só algumas pessoas podem saber. É você comunicando com Deus sem palavras. E Satanás não pode aproveitar nada que sai da sua boca. Essa é uma grande arma, porque quando o inimigo não sabe, nós que temos poder sobre ele. Mantenha esse poder. Ora para Deus todos os momentos, ora uns aos outros. Sempre oramos. O Paulo sempre pediu oração. É uma arma que nós não conhecemos o poder dessa arma, mas pela fé nós acreditamos que tem poder nas nossas orações. Tem alguma coisa nessa lista, nessa armadura, nessa roupa que você não consegue colocar? Eu acho que muitas vezes nós imaginamos a armadura de Deus como o jovem Davi. Todos nós imaginamos, ou até vejamos um filme de Davi lutando contra Golias, o gigante, né? Ele é um jovem, magrinho, pastor de ovelhas. Ele entra, o rei Saul tem a armadura esse tamanho. Ele fala para Davi, pega a minha armadura e vai lutar contra o inimigo. E o Davi vai lá, ele tenta de colocar, mas é tão grande, tão pesado para ele, ele não consegue usar. Isso não é a armadura de Deus. A armadura de Deus é perfeitamente do seu tamanho. Você pode colocar todos os dias a verdade, a justiça, o evangelho de paz, fé, salvação, palavra de Deus e orar. Tem alguma coisa aqui que é fora da sua capacidade? Não. Deus vai colocar perfeitamente para você. A única decisão que você tem que tomar amanhã, quando levantar, o que eu vou colocar? O que eu vou usar hoje? Eu vou deixar ou vou colocar? Essa é a única decisão que nós temos que tomar. O que será a decisão amanhã para você? Vamos orar.